Olá, aqui é a pastora Leninha e o desejo do meu coração é abençoar você com essa palavra. Que essa palavra possa tocar a sua vida como tocou a minha. É uma palavra de fé, de esperança, saber que com Jesus nós podemos enfrentar os ventos contrários, as tempestades, porque Ele está conosco e Ele pode nos fazer andar sobre as águas. Então, que Deus te abençoe. Pai, nós te adoramos. Receba toda a honra, receba toda a glória nesta noite, Senhor. Tu és adorado, Tu és exaltado aqui neste lugar. Pai, eu me submeto totalmente ao Teu Espírito Santo, Senhor. Toma minha mente, meu coração. Sou totalmente dependente de Ti, Senhor. Senhor, e a Tua palavra, que a Tua palavra, Senhor, que será ministrada nesta hora. Tua palavra, Senhor, que tem poder para transformar, para curar, Senhor, para restaurar. Que a Tua palavra flua aqui nesta hora, Senhor. Pai, em nome de Jesus, derrama aqui a unção do Senhor, ó Deus, sobre a minha vida, para tocar a Tua igreja nesta noite, Senhor. Meu Deus, os nossos olhos estão postos em Ti, Senhor. Em Ti está a nossa confiança, Senhor. Deus, o Senhor sabe as necessidades de cada uma aqui. E que a Tua palavra nesta hora possa ir, Senhor, ao encontro e supra, Senhor, essas necessidades, Senhor. Esperamos em Ti, Pai. Esperamos em Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ler Mateus capítulo 14. A partir dos versículos 22. Mateus capítulo 14, a partir dos versículos 22. Amém? Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que eles entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto isto, ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali, sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento lhes era contrário. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, não tenham medo. E Pedro disse: Senhor, se és Tu, manda-me ir ao Teu encontro por sobre as águas. E Jesus disse: venha. Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. E gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, Tu és o Filho de Deus. Amém. Glória a Deus.
Bendita a palavra do Senhor. Sempre que algo novo está para acontecer, vem ventos contrários. Se você pensar aí como isso acontece na sua vida, quando Deus está trazendo algo novo para você, seja na sua vida pessoal ou ministerial, vem ventos contrários. Eu estava me lembrando aqui de algo muito recente agora, a mudança que nós tivemos, né, da estrutura. E o MCD, o modelo celular dinâmico, é algo novo que Deus trouxe. Primeiro para o meu esposo, né, para ele compartilhar com a igreja. Queridos, muitos ventos contrários contra a vida do meu esposo, contra a minha casa. Foram muitos ventos contrários por causa desse algo novo, deste novo tempo que Deus quer fazer. E se você parar para pensar aí, talvez você se lembre. Sempre que Deus está trazendo algo para nós, algo que Ele quer fazer, que Ele vai usar, vem ventos contrários. Queridos, e ninguém escapa das tempestades, dos ventos contrários. E de vez em quando, eles se levantam contra nós. Jesus já tinha nos avisado. Ele disse: no mundo tereis aflições. E você que é novo na fé, ou você que está começando a sua caminhada com Jesus, se pregar um evangelho para você, que depois que você decidisse seguir a Jesus, você não teria mais problemas, este não é o evangelho verdadeiro. Não é não, querido, mas não fique desanimado. Calma aí. Jesus já tinha nos avisado: no mundo tereis aflições. No mundo vocês terão problemas, tribulações, perseguição, decepções, traições e tantas outras coisas. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus, homem, foi o homem mais experimentado em todo tipo de tribulação. Sim ou não? 40 dias no deserto, sem comer, sem beber, sendo ainda atormentado pelo diabo. E tudo que Jesus passou, Jesus homem, foi experimentado e provado em todo tipo de provação e de tribulação que existe. E ele diz: tem de bom ânimo, filho. Filha, tem de bom ânimo diante das lutas, dos ventos contrários e das tempestades, porque eu venci. Eu já venci todas essas coisas por você. E comigo você também vai vencer. Amém, queridos? Então deixa eu te falar uma coisa. Uma coisa é você enfrentar ventos contrários e tempestades sem Jesus. E outra coisa que é muito diferente é você enfrentar ventos contrários e tempestades com Jesus. Pensa aí na sua vida. Eu queria que você pensasse aí no antes e depois. Antes e depois de Jesus. Como era? Como é que você enfrentava as tempestades, os ventos contrários, as dificuldades? Cada um aí pode lembrar um pouquinho? Como é que você ficava? Como é que você reagia? Qual era a sua reação diante das adversidades? Alguns ficam desesperados, não é? Sem Jesus. E lá nas suas casas começa briga, confusão. Alguns preferem fugir e algumas fuga, álcool ou algum outro tipo de droga. Algumas pessoas enfrentam os ventos contrários, as tempestades e as dificuldades assim.
antes e depois. É tão diferente, querido. Como é que o Filho de Deus enfrenta as tempestades e os ventos contrários? Como é? Orando. Amém? Jejuando. Muitas vezes, não é assim que nós enfrentamos? Declarando a palavra. Quantas vezes tudo está dizendo não? As circunstâncias estão todas contra nós. Mas nós podemos declarar: eu sei que o meu Deus está no controle. É assim que o Filho de Deus enfrenta ventos contrários e tempestades. E é neste momento, queridos, é aí mesmo que nós temos que confiar no Senhor. É nessas horas, quando tudo diz que não para nós, quando você está lá no fundo do poço, é nessa hora que nós temos que clamar pelo nome de Jesus. É aí mesmo, aí que você vai provar a sua fé, querido. É aí que nós temos que confiar em Deus. Deus está no controle de tudo. Muitas vezes declaramos isto. E como filhos de Deus, nós temos uma promessa. Nós temos uma promessa escrita na palavra que diz assim: Ele não nos deixará sermos provados e atribulados além daquilo que nós podemos suportar. Glória a Deus. Isto é palavra. Deus é fiel e Ele não permitirá que você seja provado e atribulado além daquilo que você pode suportar. Ele sabe o seu limite, mas ainda diz a palavra que para cada tentação e para cada provação, Ele mesmo providenciará o escape. 1 Coríntios 10, versículo 13, isso que eu acabei de falar, se você quiser conferir lá na sua casa. Deus mesmo providenciará o escape para cada dificuldade, cada tempestade, cada tribulação que você tiver que enfrentar, querido. Creia e toma posse disto. Deus tem a resposta, Deus tem a saída, Deus tem a solução. Creia, chame por Ele. Então com Jesus é diferente. É totalmente diferente enfrentar as tempestades e os ventos contrários. Quando Jesus estava para voltar para o céu, Ele veio aqui, cumpriu toda a sua missão e Ele deveria voltar. E os seus discípulos estavam entristecidos. Imagina ficar sem o Mestre. Tem aqueles que eles confiavam para tudo. Jesus disse: olha, não precisem ficar preocupados. Eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo. Ele vai estar com vocês. E eu gosto dessa palavra lá no hebraico, Paráclito. Não para falar em hebraico, mas por causa do significado dela, que significa aquele que está ao lado. Ele está ao seu lado. Ele está do meu lado. Ele é o ajudador. O Espírito Santo de Deus é chamado o ajudador, o consolador. E Jesus prometeu: eu vou enviar o Espírito Santo. E Ele vai estar com vocês todos os dias. Eu não vou deixar vocês sós. Eu não vou deixar vocês órfãos, não. O Espírito Santo vai estar com vocês, vai ensinar vocês e vai guiar vocês em todas as coisas. Eu amo esta palavra. Eu amo este capítulo de João 14. Quantas vezes, queridos, eu não sei o que fazer. Lidamos com tantas coisas, pessoas que vêm até nós e compartilham coisas que eu não vivi aquilo. E eu digo: Senhor, o que fazer? Qual o conselho a dar? Qual a direção a dar para essas pessoas? E nesta hora eu oro: Espírito Santo de Deus, meu ajudador. E Ele sempre traz uma direção. Ele sempre me guia. Ele me ensina em todas as coisas, querido. Querido, se você não tem vivido isso, é preciso que você viva. Isso é real.
precisa ser real na sua vida. Não fique desesperado, sem saber o que fazer. Você tem o Espírito Santo de Deus. Então você vai orar e vai pedir a Ele: me guia, me ensina nisso. O que eu devo fazer? Que direção eu devo tomar? Você tem o Espírito Santo de Deus. Todo aquele que é nascido de novo, todo aquele que um dia confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, a partir deste momento, o Espírito Santo entrou em você e Ele habita em você. Mas e antes então eu não tinha o Espírito Santo? Não. É a palavra que nos dá respaldo para isso. Antes então, eu ainda não tinha o Espírito Santo de Deus? Não. O Espírito Santo é santo. Ele entrou na minha vida e na sua vida, naquele dia que o sangue de Jesus me lavou e cobriu todos os meus pecados. Porque Ele não pode habitar num lugar sujo, imundo. Entende? Quando você creu e confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo entrou na sua vida e Ele habita em você e Ele está com você e Ele vai ensinar você e vai te guiar em todas as coisas. Por isso, querida, é diferente. É diferente passar pelas tempestades e enfrentar ventos contrários com Jesus e sem Jesus. É totalmente diferente. Quando oramos e clamamos no meio da tempestade, no meio dos ventos contrários, e de repente vem algo à sua mente e você pensa: puxa, se eu fizesse isto, ou por que eu não pensei nisto? Ah, você pensa que a ideia foi sua? Não foi não. Ele me falou isso outro dia. Ah, você pensou que a ideia foi sua? Não foi não. Não, fui eu. A ideia foi minha e foi eu que trouxe isso para você fazer. Glória a Deus. Entendeu, querido, como funciona? Você vai orar, você vai clamar: buscar-me-eis e me achareis. Busque ao Senhor e Ele traz as ideias, Ele traz direção, Ele te ensina como fazer. Oh, Senhor, precisamos de Ti em todo tempo, em todo momento. A ideia não é sua, querido, muitas vezes é Ele que traz. Pense em alguns momentos difíceis que você já atravessou e você diz: meu Deus, eu nem sei como foi que eu não morri. Foi Ele que te livrou, foi Ele que te sustentou. E alguns estão lembrando de situações tão difíceis. Quando nós olhamos para trás, nós pensamos: meu Deus, eu não sei como foi que eu sobrevivi. Foi Ele, querido, que segurou você pela mão, que te sustentou e que te livrou da morte. Porque a palavra dele diz: olha, quando você passar pelo fogo, eu vou estar com você. Você não vai se queimar. E no meio das muitas águas também você não vai se afogar, porque eu sou o seu Deus. Isaías 43, quer conferir lá na sua casa? Essa palavra é tremenda. E nós, como filho de Deus, vivemos pela palavra. Não vivemos de pão. Não vivemos de circunstâncias. Muitas vezes a circunstância, querido, está difícil, está dizendo tudo ao contrário. Mas eu posso fazer o contrário. Quando eu tomo posse da palavra, eu vivo pela palavra. Querido, se você não se alimentar da palavra, você vai ficar fraco. Quanto tempo você tem separado para ler a palavra e para crescer na palavra? Quanto tempo? Quantas desculpas nós damos? Olha, o dia passou, eu não consegui ler a palavra. Eu não consigo orar, eu não consigo ler a palavra, eu não sei o que acontece. Oh, querido, essa palavra fechada é só um livro. Mas ela aberta, ela libera poder sobre a sua vida.
Pare de dar desculpas. Deus conhece todas as suas intenções, todas as suas motivações, não é verdade? Pare de dar desculpas. Quem consegue enganar Deus, manipular Deus? Quem? Ninguém. Você está enganando a você mesmo. E você está deixando de receber tanta coisa que você poderia estar vivendo e desfrutando. Servimos a um Deus vivo. Nós cantamos aqui esta canção. O justo vive pela fé. O justo vive pela fé. O Filho de Deus vive pela fé. E o que é fé? Qual é a definição de fé? É a certeza das coisas que se esperam. E a convicção e a prova daquilo que não se vê. Sabe como é que a fé opera, querido? Com a fé assim. Primeiro eu tenho que crer para depois ver. Entendeu? Primeiro eu tenho que crer. Eu creio. Eu creio. Eu creio. E se você crer, você vai ver. É assim que Deus age. É assim que tem que ser. Hebreus capítulo 11. O que é fé? É a certeza daquilo que eu estou esperando. E é a prova, a convicção daquilo que eu ainda não vejo. Isto é fé, queridos. Eu preciso sempre orar. Senhor, aumenta a minha fé. Você precisa? Se você pedir, peça mais fé. Jesus, ele nem nos pediu muito. Eu sempre falo isso às quartas-feiras com as mulheres. Jesus disse que basta que a sua fé seja do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor semente que existe. Basta que seja do tamanho de um grão de mostarda para que aconteça. Oh, querido, é claro que nós temos que crescer em fé. Quantos milagres Jesus fez, e muitas vezes ele disse: foi pela tua fé, filha, a tua fé te salvou. Eu tenho que me esforçar para isso. Eu tenho que dizer não muitas vezes à incredulidade que tenta tomar a minha mente e meu coração e me fazer não acreditar. Eu luto também contra tudo isto, mas eu escolho crer. Eu escolho crer, querido. Vou dizer para você que, por causa desta palavra aqui, eu enfrentei ventos contrários essa semana. Terça-feira, quando eu me dispus a pregar, e meu esposo falou: é isso, filha, é você mesmo, vai lá. Quando eu me dispus a ministrar e comecei a preparar essa palavra, segunda-feira eu acordei, ventos contrários. Logo pela manhã, uma notícia entristeceu meu coração. Eu tive que vigiar para estar bem, para não deixar que as emoções me dominassem. E eu vim para a rede de mulheres e à tarde foi uma bênção. E eu escolhi não falar com ninguém e simplesmente crer e confiar que o Senhor está no controle. Voltei para casa. A Suelen liga. Mais ventos contrários. Mais notícias ruins. E algumas delas, meu esposo ainda nem sabe. Tive vontade de ligar para ele, mas pensei: não, eu não vou fazer isso com ele. Ele vai ficar triste lá, aborrecido. Para quem não sabe, meu esposo está lá na Colômbia. Ele viajou na terça-feira, foi pregar num congresso. Está lá abençoando aquela nação. Ontem, ele passou o dia treinando pastores e líderes. Deus cumprindo uma palavra que ele já tinha nos dado há muitos anos atrás, que meu esposo faria isto. Mas por causa desta palavra aqui, eu enfrentei muitos ventos contrários essa semana. E em muitos momentos, eu escolhi crer e confiar no meu Deus. Ele está no controle. Ele está no controle. Ele está no controle. Ele não me deixará ser provada, ser atribulada, além daquilo que eu posso
suportar. E por isso eu estou aqui. Glória a Deus. Glórias ao teu nome, Senhor. Bendito, santo é o teu nome. Deus espera que confiemos nele, querido. No meio da tempestade, das lutas, da crise, Deus espera que sejamos fiéis. Seja fiel. Em tempos de crise, seja fiel. No meio da tempestade, seja fiel. Quando vierem os ventos contrários, seja fiel. Porque Deus é sempre fiel e Ele espera que você seja fiel. Ele espera que sejamos fiéis a Ele. Pare com isso, crente. Qualquer dificuldade, você quer chutar o balde e pensa, quer saber de uma coisa? Eu não vou mais querer saber de célula, eu não quero saber de nada. Oh, querido, que coração é esse? Que coração é esse? Que coração é este? Só por causa de uma tempestade? Só por causa de um ventinho contrário? Ou um vento forte? Não importa. Seja fiel. O Senhor espera que sejamos fiéis a Ele em todo tempo. Nós lemos no texto, Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco. Vão na frente, atravessem lá para o outro lado, para Cafarnaum, que ficava lá do outro lado. E Jesus subiu ao monte para orar. Ele precisava estar a sós com o Pai. Eu também preciso. Você precisa? Eu preciso. Eu tenho necessidade. Sabe quando teve alguns dias para mim são tão corridos com tanta coisa, tanto ativismo, e eu não paro, e se deixar eu não paro mesmo, eu faço N coisas no dia. Mas eu tenho o meu momento que eu tenho que parar e ir para o meu secreto, que seja meu quarto, que seja um lugar que eu esteja a sós com o Pai. Eu preciso, eu tenho necessidade disso, querido. O seu secreto pode ser qualquer lugar, onde você escolhe estar a sós com o Pai. E Jesus foi para o monte orar, e os discípulos entraram no barco e foram na frente. Quando Jesus desce do monte, ele olha e diz que o barco já estava bem distante, lá no meio do mar. E Jesus vê os discípulos passando dificuldade, porque diz que o barco estava sendo jogado pelas ondas, porque o vento era contrário a eles. E Jesus então decide ir até os discípulos de uma forma que eles não esperavam e nem imaginavam. Jesus decide ir andando sobre as águas. E toda vez que eu leio esse texto, querido, eu chego lá no mar, eu vou lá no mar. Eu vou lá no mar, chego lá na praia, e imagina Jesus pisando. Jesus pisa e vai por cima. Isso não é incrível? Isso não é fantástico? Imagina, Jesus vai andando sobre as águas. Jesus vai de uma forma que eles nunca imaginavam. E quando Jesus se aproxima do barco, eles começam a gritar. Eles nunca tinham visto nada igual. Eles começam a gritar de medo. O que é isto que nós estamos vendo? Queridos, muitas vezes Jesus vem de forma que você não espera. Muitas vezes Jesus vai até as pessoas de forma que elas não esperam. Muitas vezes Jesus vem, fala conosco, Ele vem até nós de forma que nós não esperamos. Sabe por quê? Porque Deus usa pessoas esquisitas. Ele usa pessoas loucas. Deus usa pessoas anormais, que muitas vezes não se encaixam no nosso padrão. Então Jesus vem, muitas vezes de forma diferente, de forma que nós não
esperamos. Sabe por quê? Porque Deus usa essas pessoas. Deus usa os rejeitados. Deus usa os desprezados para manifestar o seu amor e a sua graça. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, nós lemos que Deus usa as coisas que são loucas para confundir os sábios. Deus usa aquilo que não é. Deus pega aquilo que não é para ser. Não é muito louco isso? Os religiosos ficavam loucos com Jesus. Eles não conseguiam entender o que Jesus fazia. Porque é assim que Deus faz. Você conhece alguém aí que não era? Ele não era o mais inteligente, o mais esperto, o mais bonito. Ele não era nada. Ele era rejeitado, desprezado. Mas Deus pegou ele. Deus pegou você e fez você ser alguém. E hoje você é alguém. Porque você tem valor. Porque Jesus fez daquele que não era ninguém, Deus fez de você alguém. Muito importante, querido. E de muito valor. Deus faz essas coisas. Por isso Jesus vem muitas vezes de forma que nós não esperamos. Ele vem de uma forma diferente. E eu lembrei aqui da pecadora lá na casa de Simão. Jesus entrou naquela casa e aquela mulher sabia que Jesus estava lá e ela foi até lá. E Simão, o anfitrião que estava dando aquele banquete, aquele jantar para Jesus, ele condenou Jesus. Vocês lembram o que Simão falou? Simão disse assim: se este homem fosse profeta, ele estava julgando Jesus. Se ele fosse mesmo profeta, ele saberia quem é esta mulher que está aí beijando seus pés. E ele não ia permitir uma coisa dessas. Não foi isso que Simão falou? Simão estava julgando Jesus. Porque Jesus não vê como nós vemos. Mas Jesus via o coração daquela mulher. Jesus sabia sim que aquela mulher era uma pecadora, era uma prostituta, era uma mulher da vida. Jesus sabia sim. Mas quando aquela mulher entrou ali, Jesus viu o coração dela. Ali tinha um coração amoroso. Ali tinha um coração arrependido. Ali estava um coração buscando perdão. E é isso que Jesus estava vendo. Mas Simão julgou Jesus. E muitas vezes Jesus foi mal compreendido. A mulher samaritana, que Jesus se encontrou com ela lá no poço, era alguém desprezada naquela cidade. Ninguém queria saber dela. Ela ia ao poço no horário mais quente do dia, ao meio-dia. Sabe para quê? Para não encontrar com ninguém, para não ser humilhada. Mas Jesus escolhe encontrar-se com aquela mulher lá naquele poço. Jesus sempre fazia diferente. E as pessoas não podiam entender Jesus. Jesus encontra com aquela mulher. E no final de tudo, daquele encontro, aquela mulher é que vai à cidade e dá a notícia que o Messias estava ali, que ela havia encontrado o Messias que eles esperavam. E sabe o que aconteceu? O povo daquela cidade creu nela. Mas ela não era rejeitada, desprezada. Era alguém que ninguém queria saber dela. Entende? O que Jesus faz? Eles creram nela. Ela foi lá. O povo veio, acreditou no que ela estava falando. E muitos creram em Jesus por causa do testemunho daquela mulher. É assim que Jesus faz. E com Zaqueu, quando Jesus escolheu pousar na casa de Mateus, ele foi muito criticado.
E algumas pessoas que estavam ali falando, mas por que a casa de Zaqueu? Por que não escolheu ficar na minha? A minha é melhor, eu sou melhor, eu não sou assim tão pecadora. Ele escolheu, porque ele via o coração de Zaqueu. Zaqueu era um homem rico, só que ele tinha enriquecido de forma desonesta, ilícita. Mas naquele dia, quando Jesus entra ali em Jericó, Zaqueu queria conhecer quem era Jesus. E Jesus escolheu exatamente ficar na casa de Zaqueu. Porque ele viu um coração arrependido. Um coração que estava disposto a voltar atrás. Um coração que estava, querido, pronto para restituir aquilo que ele havia roubado. Foi por isso que Jesus escolheu ficar na casa de Zaqueu. Porque Jesus enxergava além. Nunca se esqueça disso. Jesus enxergava além. Nós precisamos enxergar mais do que a aparência, querido. Nós julgamos muito fácil, não é? As pessoas me julgam por aquilo que elas veem. E muitas vezes me julgam mal. E muitas vezes te julgam mal também. Mas Jesus, ele enxergava além. Lá no barco, os discípulos estavam apavorados, aterrorizados, diz uma tradução. Eles nunca tinham visto algo igual. Alguém vindo, andando em cima das águas, sobre o mar. E eles começam a gritar. Mas Jesus fala, calma gente, sou eu. Não tenham medo. Sou eu, calma. Sou eu que estou aqui. E naquele momento, Simão Pedro diz, Senhor, Pedro queria ter certeza. Senhor, se é você mesmo, eu quero uma coisa. Faça-me ir ao teu encontro, mas andando sobre as águas. Um fantasma não teria poder para chamar Pedro. Ele disse, se é o Senhor, eu quero ir ao teu encontro, andando por sobre as águas. E Jesus disse, vem. Jesus disse, vem. Queridos, eu li esse texto várias vezes essa semana. Em várias traduções, várias vezes. E quando chegou nesta frase, Jesus disse, vem. Jesus estava dizendo para Pedro, eu posso fazer você andar sobre as águas. Isso não é tremendo? Isto não é poderoso? Isto não é maravilhoso? Eu posso fazer você andar sobre as águas. Só Ele pode. Só o poder de Deus. Mais ninguém, queridos. E Pedro creu. Nada teria acontecido ali se Pedro não tivesse crido. Na sua vida também é assim. Nada vai acontecer se você não crer. Jesus disse, vem. E agora é a fé de Pedro que ele precisa colocar em ação. E diz o texto que Pedro saiu do barco e andou sobre as águas. Ei, Pedro andou sobre as águas. Se Pedro andou sobre as águas, eu posso andar sobre as águas. Você pode andar sobre as águas. Quando Jesus te chamar, vem. Querido, vai. Muitos criticam Pedro, não é? Mas foi o único que teve coragem de sair do barco. E diz a palavra, ele andou sobre as águas. Jesus disse, Pedro, eu posso fazer você andar sobre
as águas. Queridos, querido você que está nos visitando essa noite, Deus tem planos para você. Deus tem sonhos lindos para você. Os planos de Deus para você são muito melhores do que os melhores planos que você tem para você mesmo. É verdade. Deus tem um propósito para você. Você não existe por acaso. Ninguém nasce nessa terra por acaso. Se você nasceu, é porque Deus quis que você existisse. O que você precisa fazer? O que eu preciso fazer? Alinhar os meus planos e os meus sonhos com a vontade de Deus, para que eu seja bem-sucedido, para que você seja alguém bem-sucedido, próspero e abençoado. Querido, é verdade. Eu queria que você acreditasse nisto. Deus tem planos e sonhos lindos para você. Mas eu quero falar para você também, que apesar de estar frequentando uma igreja, você está distante do Senhor, porque você já não ora mais, já não lê mais a palavra, já não busca mais. Oh, querido, volta a ter um relacionamento vivo. Volta. Deus quer ter um relacionamento vivo com você. Não basta vir à igreja. Não. Ter um relacionamento com Deus é o que muda tudo na nossa vida. É o que faz toda a diferença. Nós servimos a um Deus vivo. Você acorda de manhã, dê bom dia para Ele. Diga: Senhor, eu preciso de Ti. Eu quero que o Senhor passe o dia comigo. É assim. É pedir a orientação dEle tudo. E não ir tomando decisões e fazendo as coisas do seu jeito. E depois ainda culpar Ele porque não deu certo. Mas você não pediu a Ele. Você não pediu que o Espírito Santo te guiasse, te trouxesse direção. Volta a ter um relacionamento com Deus. Volta, querido, ainda hoje. Sabe por quê? Porque não basta crer que existe um Deus soberano que tem o controle de tudo. Não basta isto. Você precisa deixar Ele ser Deus na sua vida. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Ele é Deus. Ele tem todo o poder. Ele é soberano. Ele tem o controle de tudo e de todas as coisas. Mas você precisa deixar Ele ser Deus na sua vida. Nós gostamos de admirar os feitos poderosos de Deus, não é verdade? Nós gostamos quando lemos lá as coisas poderosas que Deus fez. Ele é o mesmo, queridos. Não há limites para Deus. Deus tem sempre mais. Deus é uma fonte inesgotável. Queridos, se tem tentado contra a sua vida, se estão tentando, queridos, se tem tentado derrubar você, manipular você, alguns aqui têm até sofrido sabotagem. O Espírito Santo me trouxe isso agora. Até isso. Creia, Deus quer que você viva. Deus quer que você viva. Você não vai morrer, mas você vai viver para cumprir os propósitos dEle. Deus quer que você viva, querido. Ele tem planos, propósitos para você. E se você confiar a sua vida nas mãos desse Deus, você vai viver. Eu quero viver para cumprir os propósitos dEle. Assim como Pedro teve que sair do barco e dar o primeiro passo, você precisa fazer isto hoje. Tenha coragem, tenha fé.
dê o primeiro passo. Cada uma aqui está vivendo uma situação. E alguns hoje mesmo estão no meio da tempestade. E tem vindo ventos contrários sobre a sua vida. Querido, não queira chutar o balde. Não. Creia que Deus pode te fazer andar sobre as águas. Se Pedro andou sobre as águas, você pode andar. Eu posso andar. E eu estou pregando essa palavra. E eu quero viver essa palavra. E eu quero que o Senhor me dê fé, para que nos momentos mais difíceis, eu viva esta palavra. Você pode, Senhor, me fazer andar acima das águas. A tempestade estava ali, mas Pedro caminhou sobre as águas. Deus espera que você seja fiel a Ele em todo o tempo. Na crise, qual é o problema da crise? Você está preocupado com a crise do nosso país? Deus não. Para Deus não tem crise. E eu disse hoje aqui pela manhã, com crise ou sem crise, tudo que Deus tem para mim em 2015, eu vou realizar. Amém? E eu queria que você cresce nisso também. Porque eu creio nisso e eu estou me esforçando para viver isto. Não importa a crise, não importa a situação econômica do nosso país. Aquilo que Deus tem para mim este ano, eu vou realizar. Porque Ele está comigo, porque Ele está acima da crise, querido. Eu confio nesse Deus soberano. Deixa eu te falar algo. Creia nisso. Creia nisso. Não importa a sua situação financeira e nem a crise econômica do nosso país. Se Deus quiser te abençoar, Ele vai te abençoar. Que me importa a crise? Que me importa a alta do dólar que não para de subir? E nós estamos sofrendo as consequências disto. Meu esposo foi viajar, agora, e tem que fazer o câmbio, tem que trocar. Ficou defasado. Meu Deus! Que importa isso? Tudo que Deus tem para você este ano, se você confiar nele e tiver fé, você vai realizar. Você crê? Você crê? Você crê nisso, querido? Glória a Deus! Eu creio também. Pedro viveu a experiência mais incrível da sua vida. Foi ou não foi? Andar sobre as águas foi a experiência mais incrível que Pedro viveu, eu penso, em toda a vida dele. Pedro jamais se esqueceu daquele momento. Jamais Pedro poderia se esquecer. Aquele momento incrível que ele viveu. Eu andei sobre as águas. Querido, eu quero viver momentos incríveis. Eu já vivi alguns com meu Deus. Eu quero viver muito mais. Você também pode viver. Se você tiver fé. Se você depositar nele toda a sua confiança. Querido, o Senhor vai te levar além do que você pode imaginar. Querido, quando eu volto há 20 e poucos anos atrás, quando Deus nos chamou para missões, quando meu esposo tinha um salário fixo e eu nem precisava orar, e eu nem conhecia o que era isso de viver pela fé. E Deus falou: deixa tudo, vem, segue-me. Eu quero vocês de tempo integral ao meu serviço e eu vou ser o patrão. Foi um novo tempo na minha vida. Como eu tinha que aprender a confiar em Deus agora. Não tinha mais salário no final do mês. Nossa igreja não se comprometeu conosco financeiramente. Não, nós fomos pela fé mesmo. Porque eles queriam que nós fôssemos para um seminário da denominação. Mas não
era para lá que Deus queria nos levar. E nós fomos pela fé. Digo para você, voltaria lá e faria tudo de novo. Eu faria tudo de novo, porque Deus supriu todas as coisas, além das minhas expectativas. Mateus estava com 3 meses de idade, e foram tantos ventos contrários para nós podermos tomar a decisão. Meus familiares, minhas irmãs me falando, você é louca, não acompanha o seu marido nisto. Você tem um filho, ele vai ter que estudar um dia. E tantas outras coisas. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque Ele supriu tudo. Tudo. Depois de 2 anos na missão, mais uma filha, Débora. O enxoval dela foi lindo. Lindo. Lindo, porque Deus trouxe tudo. Foram muitos vestidos lindos, maravilhosos, da Holanda, dos Estados Unidos, de outros países, porque Deus sempre dá o melhor. Verdade, eu estou pregando o que eu vivi, querida. Vale a pena confiar no Senhor. Vale a pena confiar na fidelidade do Senhor. Eu voltaria lá atrás, deixaria aquele emprego novamente, juntamente com meu esposo, e faria tudo novamente. Vale a pena confiar nesse Deus. Pedro viveu a maior experiência e a mais incrível da vida dele, porque ele creu que Jesus pode nos fazer andar sobre as águas. Eles entraram no barco e os discípulos adoraram a Jesus, dizendo: verdadeiramente, este é o Filho de Deus, porque ninguém mais poderia fazer o que Ele fez, o que Ele faz. Queridos, meu querido, minha querida, você que ainda não serve esse Deus, não tomou essa decisão ainda, de deixar Ele ser Deus na sua vida, hoje, você tem a oportunidade de fazer isso. Muitos aqui, a maior parte, nós fizemos isso um dia.